Olá, vamos estar falando sobre o experimento 4 LDR da matéria Prática dos Dispositivos Eletrônicos. Eu sou a Karen Júlia, minha matrícula é 2020-17648 e faço Engenharia Eletrônica. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, minha matrícula é 2020-63542 e faço Engenharia Eletrônica. Dando continuidade à apresentação do experimento 4, temos aqui nosso resumo, onde a gente vai estar falando sobre o objetivo, os materiais utilizados para o experimento, a parte 1 e a parte 2 do questionário, o fórum, conclusão e as referências para o experimento. O principal objetivo é introduzir o comportamento de um LDR, ou seja, obter dados experimentais e o ajuste do modelo físico em função da intensidade de luz de um LED. O material utilizado para o experimento 4 é uma fonte DC, 2 multímetros digitais para a gente estar medindo ali durante o LED branco e o LDR, resistor de 10k ohms e o resistor de 4.7k ohms. Aqui temos uma foto, né, de como que vai ficar nesse tubo branco aqui. A gente deixa dessa forma para que não há muitas variações nos dados medidos, né? Dessa forma foi muito eficaz. Para o experimento parte 1, pede que a gente faça a montagem desse circuito figura 1 e a gente aplica uma tensão apenas aqui com V2, né? De um LED com resistor. Já no LDR, ele não está conectado a nenhuma fonte de tensão, ele apenas está inserido de forma frontal, assim, junto com o LED, para a gente estar fazendo a medida da resistência do próprio LDR. Como podemos ver aqui na tabela, VR2 alvo e VR2 V é o mesmo, né? Mantém, porque é a mesma que a gente aplica a tensão da fonte, né? Já para o RLDR, temos aqui uma variação. Ela varia conforme a gente vai mudando a tensão do LED. Então, é importante informar que o LED que está fornecendo a leitura, né? E o LDR dá essa resistência. A gráfica pede para plotar um gráfico da resistência do LDR vezes a corrente do LED, para ajustar a curva do modelo proposto no mesmo gráfico, usando o exemplo de LED. Então, antes de a gente estar plotando esse gráfico, é preciso a gente estar descobrindo o valor de ILED, né, que é a corrente desse LED está fornecendo, com a fórmula de Lei-de-Ohms, para depois a gente estar procurando a condutância, que é basicamente esse GLDR. E, por fim, calculamos a resistência do LDR. E a condutância é o inverso da resistência. Já nesse modelo gráfico aqui, a gente tem a condutância, né? Plotamos no gráfico com o modelo de métodos quadrado mínimos, e é um gráfico decrescente, né? Conforme a resistência vai diminuir. Continuando a apresentação do experimento 4, parte 2. A parte 2 a gente tinha que montar o circuito dessa figura, que era a figura 2, onde que V1 continuava constante em 12 volts e V2 tinha que variar a tensão. Nisso, a gente também tinha que medir a tensão de VR1 e VR2. Depois de preencher as tabelas com as tensões que a gente mediu, que a gente aferiu, né? A gente deveria calcular os valores de VLDR, ILDR, GLDR e LED, que são corrente do LED, tensão do LDR, corrente do LDR e o GLDR. Para calcular, a gente utilizou essas fórmulas. Para o cálculo do VLDR, a gente pegava o resultado do V1, que é 12 volts, menos VR1, que a gente mediu, né? O VR1. O ILED seria o I2, ou o ILED é o mesmo que I2. Nisso a gente calculava o VR2 dividido pelo R2,
O ILDR a gente utilizava essa fórmula, que era VR1 dividido pelo R1, e o GLDR utilizava essa fórmula ILDR dividido pelo LDR2. Nisso, tivemos esses resultados e conseguimos preencher toda a tabela. Pergunta 3 fala assim: modifique o programa do Scilab LED-LDR para ajustar o modelo da condutância de LDR em função da corrente e LED pelo método de mínimos quadrado com os dados da tabela do item 2. Nisso a gente tinha que plotar também um gráfico de dispersão e calcular o erro quadrático médio percentual. Também rejeite o ponto onde o LED está apagado, que é o 0, né? E que não se encaixe no modelo proposto. Nisso a gente utilizou o Scilab, o código, modificando, preenchendo com os dados da nossa tabela. Tivemos esse resultado da curva. E o resultado do erro quadrático foi esse. A quarta pergunta seria uma pesquisa. Encontre os diferentes tipos de materiais que são usados na construção de LDR sensíveis, especificamente a luz, nos comprimentos de onda na região do visível e como são afetados pela temperatura de operação. E liste possíveis aplicações tecnológicas citando suas referências. Fizemos a pesquisa, tivemos esses resultados, que foi o primeiro, o telureto de chumbo, que é um material semicondutor sensível à luz infravermelha, que pode ser utilizado em temperaturas ambientes, temperaturas mais baixas. Ele tem a sua aplicação em sistema de sensoriamento infravermelho, com sensores de movimento e câmeras de imagem térmica. Temos o silício policristalino, que é um material sensível ao infravermelho, que funciona em temperatura ambiente e tem aplicações comuns em automação industrial, sensores de proximidade, controle de iluminação e sistemas de comunicação infravermelho. Também temos o arsenieto de galho. O material é um semicondutor sensível à luz infravermelha, temperatura ambiente e tem aplicação em controles remotos, sensor de presença e monitoramento de segurança. Também temos telureto de mercúrio, esse daqui, que é um semicondutor ajustável para uma faixa de sensibilidade espectral abrangendo infravermelho. Ele opera em várias faixas de temperatura, como a criogênica, e tem aplicação em câmeras infravermelhas para militar, médicos e científico, por exemplo, a visão noturna. Também temos o antiomoneto de índio, que é sensível ao infravermelho com alta mobilidade de portador de carga. A temperatura, devido à sua alta sensibilidade, são usadas em temperaturas criogênicas. Tem uma aplicação. As aplicações são utilizadas em astronomia e pesquisa científica de infravermelho, por exemplo, no sistema de sensoriamento térmico de alta precisão. Na conclusão, a gente fez pesquisas teóricas, o uso do LDR e Tá, a gente vai estar aqui apresentando nosso fórum de discussão, apresentando os tópicos, né, de como foi realizar experimentos, se houve alguma dificuldade e em relação ao experimento. Para mim, foi legal, porque como há um LED, né, a gente consegue ver aí visualmente como é que é em relação à corrente e à tensão. Inclusive, graficamente também, a gente vai estar explicando aí como é que funciona, mas a resistência começa num valor muito alto e conforme vai aumentando a corrente, né, ela vai abaixando essa resistência. Na parte dos gráficos, vamos estar explicando melhor. Para mim, foi legal a construção, porque eu utilizava o LDR, o LED, e a gente pode visualizar melhor o funcionamento do LDR com LED usando essa capinha, por causa que o LED está
a luz só será direcionada ao LDR, então a gente consegue visualizar melhor sem interferência da luz do ambiente. Então foi legal. Aqui são as referências que utilizamos, né, para estar respondendo todas as perguntas feitas do relatório, em especial sobre o LDR. Obrigada por assistir. Obrigada. Isso é tudo bem, pessoal.